Olá, aluno, aluna do CETEBAN, da matéria de Teologia Contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da esperança e iniciar sobre a teologia da libertação. A teologia da esperança. Enquanto o bartianismo era anti-escatológico, quer dizer, não trabalhava com as questões envolvendo o fim dos tempos, a teologia da esperança procura levar a sério a história e o futuro. Reagindo assim ao existencialismo de Barth e Bultmann, que enfatiza o aqui e o agora. Quem são os principais representantes dessa teologia? Três líderes destacados do novo movimento são os teólogos alemães Jürgen Moltmann, reformado, Wolfhard Pannenberg, luterano, e Johannes Metz, católico romano. A teologia da esperança tem sido articulada nos Estados Unidos por dois teólogos luteranos, Karl Barth e Robert Jenson, cujas obras muita coisa tem feito para popularizar esse movimento. No Brasil, Rubem Alves, com umas poucas revisões dele mesmo, muita coisa tem feito para converter a teologia da esperança em programa de ação. Em alguns lugares, ou algumas vezes, a teologia também era chamada de futurologia. Por quê? Por ser um modo de encarar a teologia e as preocupações teológicas da perspectiva do futuro e não do passado ou do presente. O passado e o presente somente têm valor com referência ao futuro. A realidade ainda não é, ela está orientada para o futuro. A questão da existência de Deus pode ser respondida somente no futuro, pois Deus está sujeito ao tempo, enquanto este se esforça em direção ao futuro. Claro que Deus não está sujeito ao tempo, né? A teologia da esperança é caracterizada como uma reação ao desespero existencialista, pela fé no futuro e pelo otimismo. Também, a esperança baseia-se na promessa divina e o cristão suporta as contradições do presente porque vive na expectativa do futuro. Não enxergar uma solução para seus dilemas presentes. Assim, a teologia da esperança acha que não podemos encontrar respostas para as nossas questões atuais na sociedade de hoje. Abrange mais do que geralmente se reconhece tradicionalmente como sendo teologia, falando a rigor. Sua orientação secular permite que seja combinada com qualquer número de matérias, inclusive a política e a biologia. A teologia da esperança vê um esboço para sua exposição nas temáticas escatológicas do fim dos tempos. Ela entende a realidade a partir de uma perspectiva escatológica. O movimento também é chamado de teologia futurista devido a isso. Jürgen Moltmann, o fundador da teologia da esperança. Ele nasceu em 1926 em Hamburgo. Iniciou seus estudos de teologia numa situação inusitada. Com 16 anos, em 1943, foi convocado pelo exército alemão, onde teve, segundo ele mesmo, uma carreira breve e sem glória. Após 6 meses na guerra, foi feito prisioneiro no campo de concentração de Norton Camp, na Inglaterra. Ali se encontravam também alguns professores de teologia, que ministravam lições aos companheiros de prisão. Dentre eles estava Jürgen Moltmann. E em 1948, retornou para a Alemanha, onde deu continuidade aos seus estudos de teologia e exerceu atividades pastorais em Bremen. Suas especialidades foram História dos Dogmas e Teologia Sistemática. Iniciou sua docência em 1958, passando pela Escola de Wuppertal, Universidade de Bonn, Universidade de Tübingen, de University nos Estados Unidos, no caráter de professor visitante. Podemos dizer que depois de Karl Barth, Jürgen Moltmann é considerado o mais conhecido e influente teólogo reformado do século XX. Muito bem, vamos fazer agora uma introdução às teologias sociais nesta aula e aprofundar nas aulas seguintes. Primeiro, na teologia social é ressaltado o conteúdo ético e social da Igreja. Portanto, nas teologias sociais analisamos as seguintes questões. Qual é a realidade social na qual está inserida a Igreja? Qual o papel da Igreja junto aos problemas encontrados na sociedade? Como a Igreja pode ser um instrumento de transformação social? É boa essa aproximação entre teologia e ciências sociais? Alguns teólogos de perfil fundamentalista rejeitam por completo tal aproximação. Na prática, ocorre o contrário, pois qualquer teologia é feita no ambiente cultural e que a influencia. Ao estabelecer um diálogo com as ciências sociais, o teólogo cristão terá, por sua vez, de renunciar à sua posição cômoda de considerar sua religião um santuário protegido de críticas. Assim, as ciências sociais poderiam desempenhar um papel importante de autocompreensão crítica dentro da teologia,
desde que tenhamos a consciência de que nem tudo pode ser explicado sociologicamente. Esse cuidado tem que se ter, né? Nem tudo se explica sociologicamente e muitas coisas, ou a maior parte delas apenas pela palavra de Deus, mas não deixa de ser necessário ou interessante se verificar as ciências sociais e acompanhar aquilo que for correto. Quais são os grandes nomes do Evangelho Social? O Evangelho Social teve como seu maior intérprete o pastor batista Walter Rauschenbusch, que morreu em 1918. Professor no Seminário Batista de Rochester, de 1897 até o seu falecimento. Um outro grande nome a lembrar é o pastor Martin Luther King, que lutou nos Estados Unidos contra o preconceito racial e a injustiça social contra os negros. Ele foi responsável por disseminar a prática do protesto não violento, semelhantemente a Gandhi. E é uma frase de Martin Luther King: eu não me preocupo tanto com as palavras dos desonestos e as atitudes dos corruptos. Eu me preocupo muito mais quando os bons fazem silêncio. Você já deve ter lido essa frase em algum lugar. É a frase célebre de Martin Luther King, que era adepto dessas questões sociais. Bom, o Evangelho Social na América do Sul. Na América do Sul, esse movimento pode também ser identificado como a teologia da libertação, com o propósito comum de estabelecer a justiça social até mesmo por meio de uma revolução. O sucesso da teologia da libertação na América do Sul deve-se aos seguintes fatores: grandes índices de desemprego, diferenças sociais alarmantes, pobreza, diferenças extremas entre classes sociais, a ausência de uma teologia relevante ao contexto da América Latina, que nascesse no berço dos países subdesenvolvidos. Em que momento que esse evangelho social ganha destaque? A teologia do evangelho social alcançou maior sucesso nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, pelo fato de se atribuir às injustiças sociais as causas da grande conflagração internacional que ceifou milhões de vidas. Então, entendia que a Primeira Guerra Mundial aconteceu justamente por causa dessas injustiças sociais. Precisamos entender que no Evangelho Social a Igreja é um instrumento de libertação para uma sociedade que está inserida numa estrutura social injusta e corrupta. E a Igreja vem para libertar a sociedade. Os 3 passos básicos da teologia da libertação de Leonardo Boff. Leonardo Boff é, no Brasil, um dos principais defensores da TDL, ou Teologia da Libertação, e estabelece 3 passos básicos para a sua teologia da libertação. Ver, pensar e agir. Ver. Aqui observamos os problemas sociais existentes e nos tornamos conscientes de sua existência. Pensar. Neste passo, teorizamos teologicamente as questões sociais que serão abordadas pela Igreja na sociedade. Agir. Este é o passo da praxis, da ação, onde os fiéis são convocados para promover mudanças e transformações nas estruturas sociais. Bom, quais são os aspectos positivos desse movimento do evangelho social? Bom, primeiro, procurou levar a Igreja a empenhar-se em atividades mais amplas em favor dos menos favorecidos da sorte. Criticou os governos corruptos e os sistemas ideológicos injustos. Foi uma resposta nova da ética cristã e uma nova situação histórica, pois particularmente nos Estados Unidos era grande o número de problemas decorrentes do rápido crescimento industrial. A consciência cristã, assim desafiada, converteu-se numa consciência social. Ok, nas próximas aulas vamos detalhar essas questões da teologia da libertação e o que há de bom e de ruim nisso e como devemos nos posicionar em relação a esse assunto. Tenho para vocês um texto que está aí para ser baixado e você deve ler esse texto e dizer se você concorda com ele ou não, se você é favorável, se é um cristão progressista ou não, e quais são os lugares ou organizações que você observa que podemos chamar de cristão progressista, né? Ou igreja cristã progressista, está visível. E isso é bastante interessante e eu aguardo aí que vocês possam escrever a respeito disso, para que nós possamos, num dado momento, fazer uma aula, quem sabe, todos juntos, por internet, se não for o outro meio, e assim podemos discutir essa questão. Um abraço e até a próxima aula.